Shalom, aqui é Leandro Nascimento e eu não estou aqui para entreter. Estou aqui para despertar o seu propósito, para romper cadeias espirituais e para te lembrar que o Deus que te chamou ainda não desistiu de você. Talvez esse vídeo vai ser o vídeo mais importante, vai ser o aviso que Deus vai te dar antes da grande virada de chave que Ele vai fazer na sua vida. Então, ouve esse vídeo com muita atenção, porque Deus, o Deus que te chamou, quer falar com você agora. Talvez você esteja se perguntando, quem é você, Leandro Nascimento? Que canal é esse, De Volta ao Caminho? Qual é o objetivo desse canal? Qual é a missão que você tem nesse canal? Então Deus colocou no meu coração esse canal para aqueles que estão perdidos no caminho. Aqueles que foram chamados para uma grande obra. Talvez o Senhor te chamou para pregar. Talvez o Senhor te chamou para cantar. Talvez o Senhor te chamou para um ministério grande, para a obra de libertação, porém alguma coisa aconteceu no seu caminho. O inimigo conseguiu implantar o medo, a necessidade de aprovação, o inimigo conseguiu te paralisar e você está há anos aí sabendo que o Senhor tem uma chamada para você, sabendo que você não está na direção porque alguma coisa aconteceu na sua vida e você se bloqueou. E parece que por você ter se afastado da forma espiritual, não estou dizendo que você afastou da igreja, você continue na igreja, você continue nos cultos, porém você se afastou do propósito. E como você se afastou do propósito, parece que Deus esqueceu de você, parece que Deus não fala mais com você. Mas Ele te chamou você aqui, ó, se você chegou nesse vídeo, foi Ele que te trouxe você aqui, para Ele te dizer hoje que Ele não esqueceu de você e que a chamada que Ele tem para a sua vida está de pé. Então vem comigo, fique comigo até o final. Se esse vídeo fez sentido até aqui, se essas palavras que eu acabei de falar faz sentido, Leandro, é para mim. Eu estou fora do caminho, estou fora do propósito. Esse vídeo é para você. Então já se inscreva nesse canal, já ativa o sino de notificação para você não perder os próximos vídeos. Agora, Leandro, não é para mim. Não é para mim, eu não estou perdido no caminho, eu não estou fora do propósito, tá tudo certo na minha vida, não faz sentido para mim esse canal. Pode pular esse vídeo, que esse vídeo não é para você, esse canal não é para você. Agora, se você precisa de uma restauração espiritual, se você tem buscado ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma nova direção, o Senhor colocou essa missão na minha vida. Eu, por mais de 15 anos, eu me bloqueei o meu ministério, a minha chamada que o Senhor tem na minha vida. Mas o Senhor me resgatou, me trouxe novamente para o centro do propósito e Ele colocou uma missão no meu coração, resgatar aqueles que estão perdidos. Então vem comigo, que o Senhor, o Deus que te chamou, te levantou, te fez a promessa desde o ventre da sua mãe, Ele quer falar com você hoje, Ele quer te dar uma direção para você. E a palavra que o Senhor despertou ao meu coração hoje, ela se inicia em Efésios 6, capítulo 12. Eu vou ler aqui para vocês, me acompanhem. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor falou muito forte comigo nessa palavra. O Senhor falou, Leandro, tem muitas pessoas que estão atacando o alvo errado. Tem muitas pessoas que estão lutando na direção errada, que estão lutando contra a carne, que estão lutando contra sangue, que estão lutando contra pessoas, que estão lutando contra situações que não é para lutar, que está lutando contra o inimigo errado. Então eu quero que hoje você traga um alerta para eles, que hoje que você mostre, que você destaque para eles qual é o verdadeiro inimigo e onde eles precisam atacar. E eu quero falar com você agora aqui uma analogia, acompanha comigo essa analogia aqui, redobra a sua atenção agora e acompanhe comigo essa analogia. Você lembra desses campeonatos de touro que tem, onde existe um touro, onde existe um pano vermelho, onde existe um toureiro. E qual é a função desse campeonato, né? Ou desse entretenimento? O toureiro, ele apresenta um pano vermelho e o touro à sua frente olha para aquele pano vermelho e na cabeça ali daquele touro acha que aquele pano vermelho é um inimigo. Então aquele touro vermelho, ele vem rapidamente, furioso para atacar aquele pano. E quando aquele touro chega próximo do pano, o que o toureiro faz? Ele manipula o pano para outra direção e o touro passa direto e a plateia vibra com aquilo ali. E o touro novamente olha para o pano vermelho, é meu inimigo. E ele vai e ataca o pano vermelho e o toureiro movimenta de novo o pano vermelho.
Uma vez ou outra o touro entende que o inimigo é o toureiro e levanta o toureiro. Mas na maioria das vezes o touro ele é enganado a pensar que o inimigo dele é o pano vermelho. Nessa analogia eu quero aqui destacar o touro como sendo pessoas, quando sendo muitas vezes nós que olhamos para o nosso inimigo e achamos que o nosso inimigo é aquele inimigo. Então somos nós, seria uma representação nossa, quando o alvo vem nos irritar. O pano seria a pessoa que o inimigo vai usar para levantar contra nós. E o toureiro nessa analogia seria Satanás. Então muitas vezes o Satanás como inimigo ele está manipulando pessoas, assim como esse pano, para poder nos irritar. E nós às vezes olhamos para essas pessoas e achamos que essas pessoas são nossos inimigos. Assim como o touro lá, ele olha para o pano vermelho e acha que o inimigo é o pano vermelho. Então muitas vezes Satanás ele manipula essas pessoas e nós vamos e atacamos essas pessoas. E muitas vezes quando nós atacamos essas pessoas, quando nós vemos louco para atacar essas pessoas, às vezes o inimigo movimenta para outro lado. Ou seja, quando uma pessoa ataca, daqui a pouquinho você vence essa pessoa e daqui a pouquinho ele levanta outra pessoa e você continua sempre achando que o seu inimigo são as pessoas. Mas o que o Deus que te chamou está querendo dizer para você nesta mensagem, que você está atacando a pessoa errada. Não é para você atacar pessoas. Aqui Paulo vai dizer, não é contra a carne e o sangue, é para atacar quem está manipulando essas pessoas. Se o touro, percebe que se o touro ele entendesse que o inimigo dele não é o pano vermelho, que o inimigo dele é o toureiro, ele atacaria diretamente o toureiro e acabaria com toda aquela situação. Assim você vai fazer a partir de hoje. Você não vai mais atacar pessoas. Ainda que Satanás levante pessoas contra a sua vida, você não vai mais atacar pessoas. Você vai atacar agora quem realmente precisa atacar. Aqui Paulo vai dizer, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E por que esse ataque acontece? Aqui eu pontuei algumas situações que o Senhor falou comigo. Por que esse ataque acontece? Primeiro, vamos voltar para Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte C, onde diz que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Então, às vezes, quando a gente ouve essa expressão que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, então a gente fala assim, não, eu estou tranquilo, eu sou a igreja do Senhor. Como eu sou a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra mim. Mas não é isso que o texto quer dizer. Aqui eu comecei a pesquisar, Senhor, como que pode estar dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Mas por que alguns países onde opera ditadura, levanta ali pessoas para perseguir a igreja? Porque ali a igreja primitiva, muitas vezes elas foram perseguidas, elas foram mortas no Coliseu e tudo mais. Se a tua palavra está dizendo que as portas não prevalecem. E aí o Senhor me fez entender que o texto está querendo dizer aqui não é que não vai prevalecer sobre qualquer pessoa. Aqui está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a noiva, contra a mensagem. E aí eu comecei a entender, Leandro, já tem 2025 anos hoje que o Senhor foi no Maldeiro e o Senhor começou essa nova obra, que chamou seus discípulos e deu ordem para eles fazer novos discípulos. Percebe que por mais que nesses momentos da história, em alguns momentos Satanás levantou alguns imperadores para poder perseguir, levantou alguns ditadores para poder perseguir, por mais que algum país ou outro país o evangelho é silenciado, é calado, não consegue travar a voz da igreja, não consegue parar a voz da igreja. E por que não consegue parar a voz da igreja? Porque quando Jesus foi assento aos céus, ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos, eu vou lá e vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. E o Pai mandou o Espírito Santo, e aí Jesus vai falar assim, e ele vos guiará na verdade, ele vos convencerá pecado, justiça e juízo. Então é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja universal, contra a noiva do Cordeiro, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Então por mais que Satanás consegue ferir pessoas, ele não consegue parar a voz da igreja, nunca vai conseguir parar. Agora o Espírito Santo falou comigo no meu coração, o que é que ele consegue parar? Ele consegue parar partes do membro ou ferir partes desse membro. A Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Um membro de um corpo. O corpo é de Cristo e nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros. Então Satanás não consegue parar esse corpo, mas ele consegue ferir alguns membros. E aí que está a jogada que Satanás está fazendo.
E aí o segundo ponto que eu destaquei aqui, está em Gênesis 11, versículo 6. Olha que fantástico, olha que por que o inimigo ataca, por que o inimigo coloca divisão, por que o inimigo quer fazer nós nos degladiarmos, nós atacarmos uns aos outros. Está aqui, Gênesis 11, versículo 16. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Percebe que Nimrod, quando coloca no coração aquele plano maligno de criar uma torre, que essa torre ela seja acima do trono de Deus, percebe que nessa época, esse povo, o texto está dizendo aqui, que esse povo, eles tinham uma única língua, fala de uma única linguagem, eles falavam a mesma linguagem, e esse povo, ele estava unido, este povo é unido em um só propósito. E aí o Senhor vai dizer, eles estão unidos num só propósito, eles estão falando a mesma língua. Daqui a pouco, o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. E aí o Senhor pega e fala assim, desçamos e confundamos as línguas. Então percebe que aqui está a estratégia que Satanás sabe que ele não pode vencer. Quando um povo está unido num só propósito e quando um povo está unido em só linguagem, Satanás não pode com isso. É por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva ela crescia. Por que ela crescia? Porque ela era unida num só propósito, numa só fé, num só amor, num só batismo. Unicidade de linguagem e de propósito. Então o que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir a unicidade e a linguagem. É por isso que muitas vezes a gente vai ver no meio das nossas igrejas, no meio do povo de Deus. O povo de Deus é o único que se degladia entre si. Você não vai ver um crente querendo parar, um ímpio querendo parar um crente. Não, muitas das vezes é um crente que quer parar um outro crente. Muitas vezes é um pastor que quer parar o ministério de outro pastor. Muitas vezes na igreja é um regente de um grupo, de um departamento que quer parar o outro regente. Já percebeu? Por quê? Porque Satanás ele quer implantar essa divisão. Porque ele sabe, ele entende que quando tem unicidade de propósito e linguagem, se nós, o povo de Deus, falarmos a mesma língua, tivermos no mesmo propósito, as portas do inferno não prevalecem contra nós. É por isso que ele vem e semeia a contenda, semeia a divisão, para poder nos parar. E aí o que ele faz? Ele usa duas situações. Percebe que o homem pode ser usado, a nossa boca, ela pode ser usada de três formas. Lá em Mateus 16, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando ali Jesus pergunta para ele, o que vocês acham que eu sou? O que estão falando de mim? Então Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus vai falar para ele assim, não foste carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou isso. Então percebe a boca do homem sendo falada pelo Espírito de Deus. Mas essa mesma boca, você vai ver ali 7 versículos à frente, Mateus 16, versículo 23, vai dizer assim, Disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quando o Senhor começa a falar ali para Pedro, o que vai acontecer com ele, Pedro tenta talvez dar uma palavra de motivação, tentar falar assim, mestre, não vai acontecer isso com o senhor não, vai dar tudo certo e tal. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então percebe que a boca de Pedro, 7 versículos antes, está sendo usada por Deus. Agora 7 versículos depois, está sendo usada por Satanás. E em Gálatas 5, 16, 17 e Romanos 8, 5, vai falar sobre a limitação da carne, que a carne limita contra o espírito e um opõe sobre o outro. E Romanos 8,5 vai falar sobre a inclinação da carne para a morte. Então, a boca do homem, ela pode ser usada pelo Espírito de Deus, ela pode ser usada pelo Espírito do homem e ela pode ser usada pela carne. E Satanás usa essas duas partes. Quando as pessoas darem lugar, quando nós, vamos incluir nessa, quando nós damos lugar, o Espírito de Satanás pode nos usar ou o espírito da carne pode nos usar. Por isso que Paulo vai orientar que o homem deve andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Porque aquele que anda no espírito, ele vive do espírito, ele fala do espírito, ele age do espírito. Mas aquele que é carne, que é nascido da carne, ele é carne. Então o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo para você hoje? Para que o Senhor trouxe aqui você hoje?
para poder dizer para você, não lute com as ferramentas erradas. Você aprendeu aqui na analogia do touro. As pessoas não são nosso inimigo. Lembra? Na analogia do touro, o pano vermelho representa as pessoas que o inimigo vai usar para te atacar. Essas pessoas não são o verdadeiro inimigo. Só que se você se distrair, você vai achar que essas pessoas são os seus inimigos. E você vai atacar elas. Mas você não vai atacar, porque a partir de hoje o Senhor te ensinou, o Deus que te chamou te ensinou, que a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra sangue, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra o inimigo que está manipulando. Porque pode levantar todas as pessoas, Satanás pode levantar pessoas, você pode conseguir destruir, você pode conseguir parar essas pessoas, que ele vai levantar outras pessoas. É por isso que ele levanta alguém para te perseguir, você até vence essas pessoas. Daqui a pouquinho levanta outro e não para, e você fala assim, como é que pode? É perseguição para todo lado, é perseguição no trabalho, é perseguição no meio da minha família, é perseguição para todo lado. Você está atacando o lado errado. Então você vai atacar Satanás a partir de hoje. Você vai atacar o verdadeiro inimigo. E como você vai atacar? Ó, nesse texto aqui, ó, Efésios 6, que nós lemos, do 10 ao 20. Faça essa tarefa. Leia, medita e coloque isso na sua vida. Aqui Paulo vai falar sobre as armaduras que você vai usar. Vai falar sobre as armaduras. Você que é um cristão fiel, frequentador de escola dominical, agora você vai entender essas armaduras. Tomai, ó, toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E aí ele vai falar sobre couraça da justiça, ele vai falar sobre capacete da salvação, ele vai falar sobre espada do Espírito, ele vai falar sobre escudo da fé para vencer os dardos inflamáveis do diabo. E você vai revestir sua vida de oração, você vai revestir sua vida de palavra, você vai revestir sua vida de jejum. Aquela palavra que fala, sujeitai a Deus e resistir o diabo e ele apartará de vós. Então você vai atacar, você vai lutar não mais contra a carne, não mais contra sangue, mas você vai lutar contra principado e potestade. É o que o Deus que te chamou, é o que Deus que te chamou está falando com você hoje. Sua luta não é contra a carne, sua luta não é contra pessoas. Não importa quem esteja levantando contra você, todos que estão levantando contra você, o inimigo está usando para levantar. Se o inimigo sair, se você destruir o inimigo, se você atacar Satanás e ele sair, essas pessoas que estão te perseguindo vão reconhecer que o Deus dos céus, o Deus que te chamou está com você e vão parar de perseguir. É porque elas estão dando lugar, elas estão na carne e elas estão dando lugar. É por isso que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Fez sentido para você? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixe nos comentários para mim aqui, ó. Eu tenho as ferramentas certas. Escreve aí, ó. Eu tenho as ferramentas certas para lutar contra o mal. A partir de hoje, eu não lutarei mais contra a carne. Escreve aí, ó. A partir de hoje, eu não lutarei mais contra a carne e sangue. A partir de hoje, eu atacarei o inimigo. Eu atacarei o inimigo certo. Então, quero orar para a sua vida, Senhor. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve e eternas são as suas misericórdias de gerações e gerações. Pai, o Senhor falou conosco hoje, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Pai, nos dá sabedoria, nos dá inteligência emocional, Pai. Nos ensina, Senhor, a atacar o inimigo certo. Nos dá força, Senhor, na Tua palavra. Nos dá força para orar, para revestir de toda a armadura do Senhor, Pai. Reveste, Senhor, cada pessoa que chegou nesse vídeo, Senhor. Cada pessoa que chegou nesse vídeo, Senhor, reveste elas, Pai. Dá força para elas, Pai. Dá inteligência emocional, Pai. Dá graça para elas vencer, Senhor, o inimigo. Para ela atacar, Senhor, o inimigo certo, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, quando, Senhor, pessoas vierem, Senhor, a tribular, caluniar, Pai. Levantar, Senhor, contra elas, Pai. Através, Senhor, do inimigo, Senhor. Pessoas, Senhor, que dão lugar, Senhor, a Satanás, e muitas vezes, Senhor, não são ímpios, Senhor. São pessoas, Senhor, do nosso meio, Senhor, são cristãos também que entregaram a sua vida ao Senhor, mas muitas vezes são aqueles que ainda estão, Senhor, no status de joio, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para poder vencer o mal, Pai. Não nos deixa, Senhor, nós guerrearmos, Senhor, na esfera humana, Senhor, e carnal, Senhor, mas que nós venhamos guerrear, Senhor, na esfera espiritual, Pai. Nos revestindo, Senhor, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito, Senhor.
do escudo da fé, Senhor, da espada do Espírito, do sapato de fogo, Pai, nos revestindo de toda a armadura para que a gente possa suportar e resistir, Senhor, as investidas de Satanás e do diabo contra a nossa vida. Senhor, fique conosco, Pai, nos guarda, Senhor, em todos os caminhos, Pai. As pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor, guarda o caminho delas, Senhor, guarda a família, Senhor, protege, acampa os teus anjos, Senhor, cobre elas, Pai, no esconderijo, Senhor, esconde ela no teu esconderijo, Pai, e que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecendo no nome do teu Filho amado. Então, viva o seu propósito no Senhor, volta para o caminho que Ele te chamou, e pegue todas essas ferramentas. Sua tarefa hoje, Efésios 6, de 10 a 20. Você vai revestir de toda essa armadura e a partir de hoje você vai declarar no mundo espiritual e você vai guerrear com o verdadeiro inimigo que está tentando destruir a sua chamada. Que o Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo. Shalom, graça e paz sobre a tua vida e sobre a tua família.